Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta nossa reflexão da Palavra de Deus, a homilia diária, oportunidade que nós temos de partilhar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos neste sábado da 33ª semana do Tempo Comum. No dia de hoje nós celebramos a memória de São Roque, Afonso Rodrigues e João Castilho, presbíteros e mártires da nossa Igreja. Ouçamos com fé e com atenção o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós vemos o embate de Jesus com um outro grupo religioso da época, os saduceus, que negavam a ressurreição dos mortos. Esse diálogo que Jesus tem com os saduceus nos mostram a importância de olhar para além desta vida. Muitas das vezes nós ficamos presos às realidades terrenas, às realidades deste mundo, mas, meus irmãos, este mundo é passageiro e estas realidades que nós experimentamos aqui, elas são igualmente passageiras, elas são limitadas, um dia elas acabarão. Então nós não devemos olhar para a proposta de Deus com os olhos terrenos, com os olhos humanos, mas sim com os olhos espirituais, para enxergar além desta vida, para além desta realidade, além deste mundo. Por quê? Porque nós não fomos feitos para este mundo. Neste mundo nós estamos apenas de passagem, somos apenas peregrinos deste mundo, porque o nosso destino final, o nosso objetivo final é e sempre será o céu, a vida junto de Deus. Então peçamos ao Senhor ao longo deste dia esta graça de olharmos para além desta vida, para o céu, porque é lá o nosso lugar, junto de Deus. E que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.